Olá, pessoal. Deixa eu só fixar. Pronto, acho que ficou fixado. Vamos entrando. Prática em direito bancário hoje. Já estou vendo a Rafaela aqui. O João também já entrou. Pessoal, hoje, prática em direito bancário com o João. A gente vai falar sobre algumas especificidades da área. Tá muito bacana. Fiquem aqui com a gente que a gente vai dar sequência ao projeto De Jovem, que hoje é o seu terceiro dia, comigo, Ian Evangelista, e o João, que vai entrar agora, que eu já vou convidar ele. Vamos lá. Fala, Ian. Tudo bom, E cara? aí, João, tudo bem? Tudo Deixa eu jóia. procurar um efeito aqui, porque ninguém merece colocar a cara. Mas então, João, tudo bem com você? Tudo jóia. Por aí, tudo tranquilo? Bacana. Tá Bom, ó, bacana o áudio, eu não sei, o fone, eu não tenho costume de usar fone, mas fiquei com medo de dar eco, não sei se tá bom. eu sempre prefiro os fones, mas aqui tá ótimo. Eu acho que Tá se tá bacana? ótimo pra Legal. mim, tá pro pessoal também. Show de bola. Bom, enquanto o pessoal vai se entrando, por favor, se apresente pra gente. Fale um pouquinho sobre você. Bom, pessoal, eu sou João Thiago Braga, sou advogado especialista em direito bancário, sou formado em 2013, né, mas sou jovem advogado, comecei a advogar há 2 anos apenas. Até que a gente conversou, né, acho que tem uma história um pouco atípica na advocacia. Quando eu entrei na faculdade, o objetivo era prestar concurso, e no decorrer do curso eu falava, nossa, eu não quero advogar de jeito nenhum, quero ser concurseiro. E as coisas foram acontecendo e eu falo que a advocacia me escolheu, e principalmente o direito bancário, né? Então, já considerando aí o tempo de faculdade e o tempo que eu atuo na área, e eu já estou quase 10 anos atuando no direito bancário. Olha só, bom, primeiramente eu já queria agradecer você por ter aceito o nosso convite, porque eu vejo que é um desafio para muitos advogados. A gente conversou com vários, assim, eles admiram a coragem de ligar o ao vivo aqui no Instagram, mas eu acho que é uma ferramenta necessária para a gente, principalmente, se aproximar daquelas pessoas que estão começando e não têm um norte. Então, o projeto ele é voltado realmente para isso, para os jovens advogados. Tem algumas pessoas que se identificam, vêm aqui, assistem a live, mandam mensagem para a gente. Então isso é muito gratificante. Então agradeço demais pela participação, por ter aceito o convite e já vou avisando para o pessoal que já está assistindo aqui para enviar essa live para o pessoal para entrar e interagir com a gente, fazer perguntas no decorrer da live e socar o dedo aí no coraçãozinho, pelo amor de Isso aí. Deus. Vamos lá. Mas aproveitando, então desde já agradecer o convite, estender o agradecimento aí à doutora Bianca, ao Leonardo, né? Vocês são aí idealizadores desse projeto. Acho que é um projeto bem bacana. Isso aí faltava realmente na advocacia mato-grossense. Né? A gente ouve falar tanto do jovem advogado, mas quem são esses jovens advogados? Né? Eles precisam ser vistos, eles precisam ser lembrados e, acima de tudo, cada um vai conquistar seu espaço, que a gente, por mais que diga que há tantos milhões de advogados inscritos, mas ainda tem mercado para todo mundo, ainda é possível ter uma concorrência leal, né? Então, agradeço demais o convite, fico muito honrado mesmo, e para mim vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bacana. Você falou muito sobre essa questão de concorrência e é uma coisa que é meio que implantada na gente lá na faculdade, né? Com Inclusive até pelas certeza. pessoas que não são do meio. E eu, quando comecei a advocacia, eu também enxergava todo mundo como uma concorrência e hoje eu não tenho preocupação nenhuma com isso. E olha que não fiquei rico, mas eu sei e entendi o mercado e continuo aprendendo sobre o mercado e é isso. Bom, eu acho que a gente já está Show. com um público bacana aqui. Vamos começar. E, João, o que eu quero saber de você, da sua experiência? Como você percebeu que precisava nichar o mercado bancário?
E então, assim, desde a época da faculdade, né, o meu primeiro estágio foi numa assessoria jurídica a gente trabalhava apenas com busca e apreensão de veículos. E ali foi o meu primeiro contato com o direito bancário, e eu percebia que mesmo que o banco ele procedesse com a apreensão do veículo, ainda assim era possível fazer um acordo. E eu ficava, cara, mas muito dos clientes dos bancos, mesmo tendo essa possibilidade de fazer acordo, já deixava o processo acabar por ali. Não apresentava defesa, não tentava fazer um acordo, porque eles achavam que o fato do banco ter feito a apreensão do veículo, por si só já quitava a dívida do contrato que estava inadimplente, né? E depois na prática eu percebi que não. Na verdade, há muito mais despesas por trás disso, principalmente no caso de um financiamento de veículo, porque depois que há a apreensão, o cliente ele não tem conhecimento que ele terá que arcar com as despesas do processo, ele vai ter que arcar com os honorários do banco, ele vai ter que arcar com as custas da diligência do oficial de justiça, tem as custas, despesa de pátio, de guincho. Muitas vezes o veículo ele é leiloado em outro estado, então esse veículo ele tem que ser transferido para outra comarca. Então tudo isso vai gerar despesa para o cliente. E muitas pessoas, né, têm essa visão. Ah, eu perdi meu carro, o veículo foi apreendido, então tá bom, ficou por aí mesmo. E na verdade, depois que é feito o leilão, o cliente vai descobrir que virou uma bola de neve essa dívida dele, por conta dessas despesas extras. Então eu percebi que eu tinha que, quando, né, falei, vou começar a advogar, vou me especializar na área, vou utilizar um pouco desse conhecimento que eu tive trabalhando a favor dos bancos e começar a fazer um nicho, mas na verdade mais para ajudar essas pessoas. Porque eu acho que hoje falta um pouquinho dessas informações, né? Os contratos bancários, principalmente, eles são muito cheios de termos técnicos. Então a pessoa ali, ela lê, ela não entende, né? São aquelas famosas letrinhas minúsculas e às vezes falta um pouquinho mais de orientação, e eu acho que a gente, como advogado, tem que passar essas informações para o pessoal, tem que estar ali fazendo uma consultoria, uma assessoria jurídica de acordo para que essas pessoas não sejam lesadas. Bacana. Você falou muito que quando começou a nichar, precisou se especializar. E a gente, Sim. quando é jovem advogado, principalmente, eu saí da faculdade já sendo matriculado numa especialização. E todo mundo me perguntava se não era muito cedo, como eu cheguei a entender que eu precisava me especializar. Eu estou finalizando minha especialização em Direito do Trabalho. E as pessoas me perguntavam muito isso. E eu acho que o jovem advogado tem muito essa dúvida. Quando eu devo começar a minha especialização? No meu caso, é um caso muito atípico, porque eu não vim de uma família que tem advogados, mas eu queria muito criar um mercado trabalhista. É um mercado ainda que eu estou em construção e é onde eu tenho mais, vamos dizer, demandas. Então, eu que cuido dessa parte no escritório e tudo mais, e logo de cara, eu percebi que eu também queria ser um pesquisador da área, ou seja, tratar como é a construção de relações de trabalho no Brasil. Hoje se fala muito de uberização, mas tem gente que não é assim. Tem gente que espera pegar um pouquinho ali de tudo no início da advocacia, sentir Sim. o mercado e aí definir essa especialização, né? Definir esse nicho. Fala um pouco pra gente sobre como foi você chegou. Não, definitivamente, eu preciso me especializar em direito bancário. Então, Ian, assim, como eu tenho uma história muito antiga já com direito bancário, meu primeiro contato no escritório de advocacia foi com direito bancário, e eu resolvi seguir esse caminho, né? Não assim por comodidade, mas como eu trabalhei muito tempo a favor de banco, eu conhecia a política interna dos bancos, eu conhecia as práticas abusivas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso daí, né? Eu percebi que era um mercado rentável. Tá? Muitas pessoas acham que não, mas é um mercado rentável, e justamente por aquilo que eu falei ali atrás, agora há pouco. O banco faz muito acordo, né? Mas para você negociar com o banco, não é uma coisa tão simples. Você vai precisar fazer uma especialização, você vai precisar saber do que você vai estar tratando com o banco. Olha, banco, você está me cobrando do cliente aqui determinada taxa é abusiva, determinada tarifa é ilegal, né? Então você precisa ter esse conhecimento. Automaticamente, então você precisa se especializar para ser muito mais do que, eu sou um especialista na área. Não, é para mim ter domínio do que eu estou falando, principalmente no caso de uma negociação com o banco, né? Então, se eu vou fazer uma negociação, eu tenho que, no mínimo, saber o que é que eu vou estar reclamando,
qual que é o problema que o cliente tem, essa demanda dele, é possível reduzir uns juros, é possível retirar uma taxa ali que foi cobrada ilegalmente, é possível, em muitos casos, anular um contrato por um vício de informação, mas a gente só realmente precisa se especializar. E aí, obviamente, não só o direito bancário, mas ontem tivemos palestra de área de família, tem que me especializar na área de família. Não, eu quero atuar na área de trabalho, vou me especializar em direito do trabalho. Então, acho que o advogado, ele, primeiramente, não chegar e falar assim, eu vou me arriscar em tal área, eu vou me aventurar nessa área primeiro, para ver se eu vou ganhar dinheiro com isso, aí ele se frustra, falar, não, agora eu vou partir para outra área. Eu sei que começo de advocacia é complicada, né? Como você falou, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, mas assim, se você já se familiariza com uma determinada área, desde a faculdade, e você quer isso para o seu futuro, então tenta se especializar nessa área, seja referência nessa área, não porque você é o cara da área, mas principalmente porque você vai trabalhar com pessoas que precisam da sua ajuda. A partir do momento que o cliente te confere poderes na procuração, ele está entregando os problemas deles na sua mão para resolver. Então você tem que ser um cara competente, você tem que ser um cara especialista na área mesmo, mas é muito mais do que a palavra especialista, mas um cara focado, um cara responsável. Lembrando que a gente fala em especialista, remete muito a cursos e tudo mais. Mas o especialista também é tomar cuidado com os detalhes, né? Com aquelas vírgulas, com aquelas coisas miúdas que só quem realmente vive a área conhece. A outra coisa que eu queria te perguntar, a gente está falando sobre bancário, sobre acordos. Então a gente tem que lidar com contratos. Assim como no direito do trabalho, direito civil, essas áreas têm contratos. Sim. Como que a gente analisa um contrato bancário e as suas diferentes níveis de dificuldades dele? Porque, assim, acredito que os contratos bancários eles devem variar o nível de dificuldade. Tem, sim, por exemplo, um empréstimo ou um financiamento, tem as suas N peculiaridades. E eu acredito também que por mais que a gente consiga fazer empréstimo e financiamento em qualquer banco, eu acredito que cada um vai ter a sua peculiaridade. Então, conforme a gente pega isso na prática, pela especialização, a gente já até conhece o comportamento daquele banco. Então, fala pra gente um pouco sobre essa análise de contratos bancários e suas dificuldades. Como você falou, existem diversos tipos de contratos bancários, né? Eu tenho um empréstimo pessoal, eu tenho um empréstimo consignado, eu tenho um empréstimo, um contrato de cartão de crédito, um contrato de financiamento imobiliário, financiamento de veículos. Então, cada caso, literalmente, vai ser um caso. Eu nunca vou chegar e falar assim, esse contrato aqui, ele tem um modelinho básico, onde só mudou os campos, as informações, né? Então, cada caso realmente tem suas peculiaridades, inclusive, por exemplo, tem a lei do empréstimo, que é uma lei específica, a lei de financiamento imobiliário é uma outra lei, financiamento de veículos é um decreto-lei, então cada caso literalmente vai ser um caso. Por que eu digo que há algumas dificuldades na hora de se analisar o contrato? Tem uns contratos que eu costumo dividir eles em 3 categorias, o nível vermelho, amarelo e o verde. E aí por que isso? Lembra lá atrás que eu falei sobre acordo? O banco faz muito isso. O banco ele não tem interesse em ficar mantendo uma ação judicial, o banco não tem interesse em ficar brigando judicialmente por conta da demora. Então, assim, quanto antes o banco resolver, é dinheiro que está entrando para eles. Então, quais são os contratos que eu considero de risco vermelho? Um contrato de empréstimo consignado, por exemplo. Porque o valor da parcela, ele já é retido ali direto na fonte pagadora. O banco ele vai receber isso daí, não vai nem cair na conta do cliente. Então, para o cliente negociar um contrato desse com o banco, já vai ser uma situação um pouquinho mais complicada. Porque o banco ali, eu costumo brincar que o banco tem a faca e o queijo na mão. Poxa, já está descontando o valor da parcela dele. Se ele quiser, é o cliente que vai entrar na justiça, pedir uma liminar para suspender os descontos e aí a gente discutir judicialmente. Então, é um contrato um pouquinho mais complicado da gente estar negociando com o banco. Tem um contrato de sinal amarelo, por exemplo. No caso de uma alienação de veículo. Se o veículo já foi uma busca e apreensão de veículo, se o veículo já foi apreendido, por exemplo, o risco de negociação ainda existe, como eu te falei ali atrás. O banco ele busca fazer um acordo, entendeu? Então, se houve apreensão, a chance de você conseguir a negociação com o banco ela vai ser um pouquinho mais complicada, mas o banco faz muito acordo mesmo. E assim,
talvez vai ficar muito repetitivo falar acordo, 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 porque isso é uma realidade na advocacia bancária, tá? Só para você ter uma ideia, os bancos, geralmente, eles fazem campanhas. Então, voltando para algum financiamento de veículo, fez a apreensão do veículo, às vezes no outro dia o banco liga. Olha, fulano, seu veículo foi apreendido, a gente tem uma proposta aqui para converter essa apreensão numa entrega amigável com quitação do contrato. Você tem interesse em fazer? Poxa, sensacional. O cara faz a conversão da apreensão numa entrega amigável, já encerra o contrato dele e está tudo certo. Entendeu? E há também os contratos, que eu falo que é o de nível verde, que é mais fácil de negociar com o banco. Financiamento de veículo de novo. O banco, em trocação de busca e apreensão, ele não acha esse veículo. O cliente já vendeu para terceiro, está em outro estado, está em outra comarca. O banco ele vai ficar mais flexível para ter essa negociação. O banco vai chegar e falar, olha, vamos negociar aí, porque não compensa ficar ajuizando a ação. É despesa com oficial de justiça, com certidão negativa, é despesa processual, é despesa com expedir uma carta precatória para tentar localizar esse bem em outro estado, em outra comarca. Né? Então, às vezes, o banco fica mais flexível. Cartão de crédito, aquela famosa bola de neve, né? Eu tenho um cartão de 5 mil, virou 50 rapidinho a dívida. E é uma realidade. Só que, assim, tudo isso que a gente fala em relação ao contrato, todos esses riscos de inadimplência, eles são calculados pelo banco. Né? Então, é que nem a gente fala, a gente não vê ninguém oferecendo dinheiro de graça. O banco, quando ele te oferece um cartão de crédito, um limite, esse risco de inadimplência ele já está calculado. Tanto é que se a gente vê hoje quantas pessoas devem cartão de crédito. Já pensou se o banco fosse executar todo mundo? Então, assim, política de banco é fazer acordo. A chave, o segredo, a chave do sucesso da advocacia bancária é tentar acordo. E aí, por isso que a gente falou que é importante você se especializar na área, principalmente nessa parte de negociação. Você sabendo negociar com o banco, muito provavelmente você vai conseguir bons acordos com os bancos. Bacana. A gente está falando de acordo aqui, só que não é uma coisa muito diferente na advocacia trabalhista. E pelo que a Amanda falou ontem na live, também não é diferente na de família, né? Porque se o juiz perceber que as partes andam conversando, logo de cara ele já propõe acordo. Então, acordo Sim. talvez seja uma moda do direito, né? Mas assim, como que eu identifico, João, uma abusividade do banco em relação a um contrato? E os juros, os tipos de juros existentes? Tem algum lugar que a gente possa buscar isso para se atentar em relação a isso? Aí vai ser realmente estudar muito sobre o assunto. E, ó, primeira coisa para a gente identificar uma abusividade no contrato, as pessoas automaticamente associam com juros abusivos. Né? Então, assim, é muito comum um cliente me procurar e falar assim, João, eu estou pagando R$1.000 na parcela do meu carro, tá abusivos esses juros. E aí não é bem por aí. O que a gente precisa analisar? No caso de um financiamento de um veículo, qual é o valor do bem? Quantas parcelas o cliente fez com o banco? Qual que é o valor dessa parcela? Qual que é a taxa de média, qual que é a taxa de juros que foi aplicada nesse contrato? Além disso, o banco, geralmente ele embute algumas tarifas. Tarifa de cadastro, tarifa de emissão de carnê, seguro prestamista, seguro de capitalização, que a gente considera muitas vezes venda casada, né? Então a gente tem que realmente identificar cada uma dessas partes do contrato, ver o que foi incluído na cobrança, né? E assim, a primeira coisa que a gente também precisa saber da relação à diferença de juros, o que, por exemplo, são os juros remuneratórios que constam ali num contrato. Né? Os juros remuneratórios nada mais é do que o lucro que o banco vai ter na concessão desse empréstimo, na concessão desse crédito, desse financiamento. É porque o nome de empréstimo mesmo é só o nome, né? Porque se a gente está emprestando, a gente não cobraria nada. Então, na verdade, tem um valor ali para ser cobrado. E também tem os juros de mora. Como o próprio nome diz, você está inadimplente. Então, a gente tem que saber diferenciar isso daí. Por exemplo, juros de mora. A cobrança ela só deve incidir em cima do atraso da parcela. Não pode ser uma multa diária, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai ter que analisar no contrato, ver o que está pactuado. A gente vai falar muito, por exemplo, de comissão de permanência nos contratos. Muitas pessoas não sabem, têm nem ideia do que é isso, não sabem nem onde identificar, né? Não sabem o que, por exemplo, significa a taxa de multa, por exemplo, que pode ser cobrada, a porcentagem. Então, tudo isso a gente tem que analisar com calma. Eu até separei aqui um resuminho, porque eu quero muito passar assim, bem mastigado para os colegas, para conseguir identificar isso na prática, tá? Por exemplo,
O juros de mora, como eu falei, é 1% ao mês, né? E aí tem a questão da comissão de permanência. Existe uma súmula do STJ, que é a súmula 472. Essa súmula determina que o valor da comissão de permanência ela não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e os encargos moratórios previstos no contrato. O que é isso na prática? Eu fiz um empréstimo, fiz um financiamento de um veículo. Os juros de mora, vamos supor que está ali 1,5%. Tá? Considerando a multa legal, que é de 2%, a comissão de permanência ela não pode ser maior do que essa soma. Então, se eu tenho 2% da multa, 1,5% dos juros remuneratórios e 1% dos juros moratórios, que é o juros de mora, eu tenho 4,5%. A comissão de permanência não pode ser maior do que isso. Falando, é bem complicado. Né? Infelizmente, o Instagram ainda não permite que a gente compartilhe tela, né? Mas futuramente a gente pode até combinar uma outra live numa outra plataforma. Mas, em resumo, é isso. O advogado ele vai ter que saber o que significa cada juro. O que é juros remuneratórios, o que são juros moratórios, qual que é o valor da multa que pode ser cobrado, o que é a comissão de permanência, qual que é o entendimento da STJ em relação a isso. Né? Então, esse é o cuidado inicial ao analisar o contrato. Bacana. É interessante você falar essas questões, porque às vezes a gente não sabe fazer essa soma, né? E há quem diga que a advocacia não precisa fazer conta, né? Não é só conta de honorários, a gente precisa também somar como esses juros estão sendo feitos para não identificar se o cliente está sendo prejudicado ou não. E assim, Ian, só para te cortar rapidinho. Não, pode falar, à vontade. É um cuidado que as pessoas têm que ter, né, quando a gente fala em juros abusivos, não é porque eu pago X de parcela, poxa, eu peguei 5 mil e no final eu vou estar devendo 7. Mas o advogado ele tem que saber identificar essas cobranças justamente por isso. O que é os juros abusivos? Qual que é o entendimento da justiça em relação a isso? Quando a partir de qual a porcentagem que ele vai passar a ser abusivo? Então, o advogado ele tem que tomar todo esse cuidado na hora de analisar. Né? É assim, eu costumo brincar na hora que você vai comprar um carro. Se você der uma entrada de um valor considerável, a gente vê nas propagandas das concessionárias, taxa zero. O que é essa taxa zero? Por causa daquilo que eu falei, o risco da inadimplência é maior. Se você já está dando ali 60% a 70% de entrada no valor do veículo, o banco ele vai te conceder taxa zero, porque a chance de inadimplência é baixa. Então, automaticamente, os juros vai ser um pouquinho menor. Ou, no caso, a taxa zero, que nem vai ter cobrança de juros. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas eu quero comprar um carro, eu não vou dar nada de entrada, eu quero fazer em 60 meses. O risco de inadimplência é maior, são 5 anos que você tem para pagar. Que garantia que o banco tem que você não vai ficar inadimplente? Então, tudo isso também interfere na negociação com o banco, tudo isso interfere na confecção do contrato. Olha só, essa é uma parte que eu realmente nem sabia. Você falou ali atrás em relação ao cartão de crédito, né? Que quando o crédito é concedido, a inadimplência já é calculada. Eu particularmente não sabia. A gente tem a impressão de que se está concedendo crédito é porque a gente está pagando direitinho, porque a gente tem dinheiro na visão do banco, né? Mas não é só isso. Sim, são vários fatores. Mas assim, quando eu digo que a inadimplência, o risco da inadimplência é calculado, é justamente por isso. Né? Se eu tenho um cartão de crédito, um limite de 5 mil, eu atrasei, começa aquela rotatividade, 5 vira 6, vira 7, em 6 meses está ali 30 mil reais a dívida. O banco não negativa, aliás, o banco negativa isso não, mas ele não te executa, ele não faz a cobrança judicial. Por quê? Porque o banco realmente vai querer fazer um acordo. Então, tudo acima desse valor de 5 mil é lucro para o banco. Aquela linha de crédito de 5 mil já era calculado já. O que ele receber a mais disso, numa eventual inadimplência, já é lucro. Porque realmente o risco já é calculado. O risco da inadimplência sempre vai ser calculado. Então, pessoal, eu não também estou dizendo, não, atrasa seu cartão de crédito, daqui 6 meses você negocia com o banco. Né? Mas, assim, tem que ter esse feeling realmente. A gente, como a gente atua muito na área, a gente já conhece essa política do banco de fazer acordo, então a gente sabe que no fim das contas eles vão acabar cedendo. Obviamente que você não vai pagar só os 5 mil, mas vai ter uma cobrança de juros, mas você vai conseguir fazer um acordo bacana ali e reduzir muito o valor dessa dívida. Que bacana. João, falando ainda sobre taxa de juros, como a gente identifica elas divulgadas no Banco Central? O site do Banco Central, ele possui um campo chamado séries temporais. Né?
E aí, voltando aos contratos. Cada contrato é um tipo de contrato. Cartão de crédito, financiamento, empréstimo consignado para o setor público, empréstimo consignado para o setor privado, muita gente nem sabe que existe isso. A taxa de juros do empréstimo consignado para o servidor público é uma, para aposentado e pensionista é outra, para o INSS é outra. Então, quando a gente vai identificar o contrato, a gente tem que ter essas informações. Então, eu entro nas séries temporais no site do Banco Central, e aí lá ele vai me dar, na consulta de taxas, qual que é a operação de crédito que eu quero consultar. Eu quero ver um caso de uma revisão de um veículo. Então, eu vou pegar o contrato, eu vou ver lá qual que é a taxa de juros que foi aplicada nesse contrato. 1,5%. Beleza. Vou entrar na série temporal no site do Banco Central, vou olhar a data que foi celebrado esse contrato, que é sempre importante. Você tem que ter a data que foi celebrado o contrato, porque isso aí varia periodicamente. E eu vou consultar nas séries temporais do Banco Central. Aquisição de veículo, naquele período, qual era a taxa de juros no mercado naquele período? É 1,7. 1,5 para 1,7 é um valor bacana. Não, mas no contrato está 1,5, só que no site do Banco Central está 1. Opa, já deu 0,5%. Já é uma coisa mais abusiva. Nas séries temporais está 1,5. No contrato está 4. Já deu uma coisa bem maior. Então, tudo isso aí a gente tem que tomar cuidado na hora de consultar. As séries temporais em si, elas não são difíceis de você consultar, de você pesquisar. Né? Como eu falei, a gente não consegue compartilhar a tela aqui para demonstrar. Mas no próprio YouTube, se você jogar lá como consultar nas séries temporais, há vários vídeos, tutoriais, mas o mais importante é que o advogado ele saiba fazer essa pesquisa e principalmente usar a calculadora do cidadão que também é disponível no Banco Central. Tá? Então eu tenho muita dúvida em relação ao que realmente o banco está cobrando. Né? Aquele negócio, papel aceita qualquer coisa. Então, se eu conseguir consultar a taxa de juros no site do Banco Central, e ele está igual ali no contrato, mas eu ainda acho que não bate os valores, utiliza a calculadora do Banco Central. Lá tem a opção de você colocar o valor do financiamento, a quantidade de parcelas, o valor da parcela e a taxa de juros. Tem essas 4 opções. Você preenche 3 para descobrir a outra que você quer. Então, é bem tranquilo de você consultar lá, não tem problema nenhum. Bacana. A gente até agora falou mais de questões feitas extrajudicialmente, né? Você Sim. falou do site do Banco Central e é bacana as pessoas conhecerem, principalmente a gente que é advogado, conhecer o site do Banco Central. Me corrija se eu estiver errado. Os bancos eles precisam seguir as resoluções que saem dali. Precisam Certo? seguir todas as resoluções, precisa estar adequado à taxa de juros de mercado, tá? Então, é que nem eu falei. E aí, já falando da parte judicial, o banco ele pode capitalizar juros, ele pode fixar os juros que ele quiser, desde que obedeça aquela taxa média do mercado, tá? É uma coisa que se discute há muito tempo no judiciário, né? O banco pode cobrar juros sobre juros, o banco pode cobrar os juros que ele quiser? Pode, em tese, desde que esteja dentro dessa taxa média de mercado. Então, vou dar, por exemplo, um exemplo do empréstimo pessoal. Hoje a taxa está variando entre 4% e 5% ao mês. Tem banco que cobra 22% ao mês. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito discrepante, é uma coisa muito abusiva. Né? E o que a gente vai entender sempre como abusivo no contrato é toda vez que o cliente ele for colocado em uma desvantagem. Né? Principalmente nessa questão financeira. É uma onerosidade abusiva ali, porque ele pega um valor X, ele está pagando 22% de juros por mês no empréstimo que ele fez, então ele acaba pagando ali 5, 6 vezes o valor. Então está muito fora da taxa média de mercado, com certeza. Tá? Então, o principal pegou o contrato, fez análise desse contrato, identifica certinho qual que é o tipo de operação, faz análise no Banco Central dessa taxa de juros, e se ainda assim ficar na dúvida, utiliza a calculadora do Banco Central, que você vai saber exatamente qual foi a taxa que foi aplicada naquele contrato. Bacana, olha só dica de ouro aqui. Eu quero falar uma situação engraçada, é que depois que eu comecei a advogar, eu tive que abrir uma conta em determinado banco. E a minha conta era só em um banco e eu tive que abrir em outro. Só que eu não tinha como comprovar a renda, porque a única conta que eu tinha era em um determinado banco que eu abri quando era universitário. Então, minha conta era universitária. Quando eu fui para esse outro banco, é óbvio, porque eu já tinha como comprovar a renda, então os ganhos interferiam na abertura de conta daquele outro banco. Eles fizeram assinar
Um monte de papel. Óbvio, eu com pressa, sei que estou errado e acho que a maioria das pessoas também fazem muito Com isso e certeza. não leram. O que que acontece? Por mês, eu estava pagando uma taxa que estava sendo descontada na minha conta corrente de 80 e poucos reais. E aquela conta eu só abri para receber honorário porque a maioria dos meus clientes tinham conta daquele determinado banco. E eu falei bem assim, caramba, cara, o que que acontece? Foram três taxas de contado desse valor. Aí, o que que eu diretamente liguei para o meu gerente e falei o seguinte, essas taxas não tem descontado. Ele bateu o pé. Não, o senhor assinou o contrato. O que que eu fiz? Eu rapidamente protocolei um processinho no consumidor.gov, que é uma plataforma Sim. aqui dos consumidores aqui de Mato Grosso que podem se utilizar. E vinculei essa reclamação lá e pedi a restituição, o cancelamento. E ainda eu usei uma resolução, e aqui eu não vou lembrar, caso o João saiba, eu informo. Não vou Uma lembrar de resolução cabeça também. que fala que a gente tem direito a duas transferências, a um saque, enfim, Uhum. sem desconto nenhum. Aquela ali se encaixava perfeitamente, porque aquela conta eu não ia movimentar. Seria exatamente para mim receber mesmo, não tinha nenhum interesse. E aí eles Uhum. acataram, eles devolveram as três taxas. É o dinheiro, dá para comprar um bom vinho. Então, assim, a gente tem que ficar atento a essas resoluções do Banco Com Central. certeza, e eu acho até interessante você ter tocado nesse assunto, porque não é muito incomum que o banco eles cobrem essas tarifas e quando o cliente vai lá para fazer o cancelamento, fala, não, eu quero o pacote básico, né? O que é esse pacote básico? É esse direito a tirar uma quantidade X de extratos, uma quantidade X de transferência, uma quantidade X de depósitos, sem custo algum, tá? O banco ele tem que fornecer isso aí, realmente tem a resolução, também nunca lembro de cabeça. E engraçado é que ano passado eu tinha uma conta no Santander que eu não movimentava mais. E eu vou falar o nome, eu não tenho nem. Eu falo mesmo o nome dos bancos. Ótimo. E eu fui com a minha esposa lá. E aí eu falei, ó, eu vou cancelar, porque eu só tenho agora do Banco do Brasil por causa do judiciário, etc. Eu falei, não tem lógica nenhuma eu ficar com uma conta, eu não movimento e ficar pagando tarifa. E eu cheguei lá e falei, olha, quero cancelar minha conta. E a minha esposa falou, eu também quero. Aí a gente, não, mas como é que você chega aqui final de mês querendo cancelar duas contas? Eu falei, ó, quero cancelar minha conta. Ah, qual que é o seu documento? Aí eu peguei daquela carteirada já, né? Peguei da carteira da OAB, aí não teve nem conversa. Mas assim, só para você ver a dificuldade que é, eu sei que ela resolveu na hora, porque eu já cheguei e falei, de acordo com a resolução, eu quero cancelar e eu não quero mais essa conta, eu quero encerrar, pronto, acabou. A minha esposa ainda manteve a conta e tal, mas tirou essa cobrança de tarifas. Mas se fosse uma outra pessoa, e é uma pessoa um pouco mais leiga, uma pessoa mais simples, mais humilde, eles colocam N empecilhos, eles não fazem o cancelamento dessa tarifa. Se você vai para encerrar a conta, você não consegue, né? Então, assim, realmente é complicado. Às vezes, quando eu falo de você negociar com um banco, né, fala, não, seu banco, é isso. Às vezes você tem que se impor, você tem que falar um pouquinho mais duro, falar um pouquinho mais alto, porque realmente, assim, desde essas pequenos detalhes as mais variadas possíveis que o banco pratica essa abusividade. Né? Que você falou, descontava ali 60, 80 reais por mês. Isso seu. Quantos outros clientes não estão na mesma situação? Coloca isso aí no papel no final do mês. Entendeu? Então, assim, o banco está sempre lucrando de qualquer jeito. Isso é um fato, isso é uma realidade. Né? Então, quando o gerente te liga, ô Ian, vem fazer uma capitalização comigo aqui. Ah, poxa, Ian, você é tão querido aqui comigo. Não caia nessa, o gerente não é seu amigo. Desculpa falar assim, pessoal, mas isso é uma realidade. O gerente está ali para cumprir meta, tá? O banco está ali para vender os produtos dele, para oferecer o serviço. Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas das vezes os clientes, eles são lesados, né? O te dá ali 10 folhas para você assinar de uma vez, você não vai ter tempo para ficar lendo aquelas letrinhas minúsculas, entender aqueles termos técnicos que só eles praticamente entendem, né? Então, realmente é bem complicado. E aí, só um outro ponto em relação a essas tarifas. Não sei se é o seu, não deve ter sido o seu caso, mas tem muito caso que o cliente ele deixa de movimentar a conta e ela fica zerada. E aí a tarifa começa a ser cobrada todo mês ali. Passa um Fica, ano, fica como saldo fica negativo, né? negativo. Exato. E aí o banco pega e fala, ô Ian, você tá devendo aqui, cara. Sua conta tá negativa em 800 reais. Mas 800 reais do quê? Então, assim, ainda também tem essa abusividade que o banco fica quietinho. Na hora que vira aquele valor alto, ele vai lá e te cobra, né? Não te dá opção de parcelamento. E quando dá, aplica juros em cima, né? Para ganhar mais ainda. Então, todos esses cuidados aí que o pessoal tem que ter também.
Ainda corremos o risco aí de ter o nome negativado, né, por taxas, por Exatamente, tarifas. exatamente. Então, enfim, é uma N situações que a gente tem que precisar ficar atento. Mas, João, é o seguinte, agora entrando no campo já do judiciário, fala um pouco para a gente sobre a jurisprudência em relação a juros abusivos. Eu É, acredito que dentro da sua área deve ter muitas decisões e que muda o tempo inteiro, né? Por exemplo, na trabalhista, a gente tem uma instabilidade, na família, o direito em família é construído conforme a jurisprudência e no direito bancário. então, no direito bancário também está sempre se atualizando a jurisprudência. Cada estado tem um entendimento diversificado. Aqui no Mato Grosso a gente tem tido muitas decisões favoráveis ainda aos consumidores. Infelizmente eu vejo em outros estados que parece que as decisões são políticas, muitas decisões a favor de banco, né? Mas aí o STJ está sempre brigando aí para pacificar os entendimentos e conseguir trazer um pouquinho de justiça para o pessoal. Quanto à jurisprudência, em alguns casos, dos juros abusivos, por exemplo, é que nem eu falei, é muito simples o cliente chegar e falar assim, poxa, eu estou pagando tanto de parcela, tá abusivo os juros. Não é bem por aí. Por isso que tem a taxa média do Banco Central, que a gente tem que fazer essa comparação. O STJ não tem uma súmula, tá? Mas isso é o entendimento já do STJ, que entende que os juros ele vai ser abusivo quando ele for pelo menos 1,5 por 1,5, uma vez e meia acima da taxa média de mercado. Tá? A partir dessa porcentagem, uma vez e meia acima, pode-se considerar juros abusivos. Isso ainda não está pacificado, não tem súmula em relação a isso. Por isso que eu falei, o banco pode capitalizar juros? Pode, eles podem colocar a taxa de juros que eles quiserem, desde que eles obedeçam esse limite. Obviamente, eles vão colocar um valor ali muito acima, ou quando eles obedecem à taxa de juros, você pode ter certeza ali que a juros de mora ou a multa vai estar uma cobrança muito abusiva. Então, esses cuidados que a gente tem que ter na hora, principalmente, de analisar o contrato, para saber certinho ali se a jurisprudência está de acordo com aquilo ali, se não está. E assim, entendam que sempre que vai ter uma prática abusiva do banco, é tudo aquilo que a gente falou, que é relacionado a quando o consumidor é colocado em desvantagem. Então, cobrança de tarifa, tarifa de emissão de carnê. Poxa, eu já fiz o financiamento do veículo, eu vou ter que pagar para emitir um carnê de um financiamento, isso é prática abusiva. Isso aí a jurisprudência já entendeu que o banco não pode. Tarifa de abertura de cadastro. O que é isso? É a primeira vez que eu estou fazendo um contrato com aquele banco. O banco pode me cobrar essa tarifa de abertura de cadastro? Pode, mas só essa vez. Se eu já tenho um cadastro feito com esse banco e eu vou celebrar outro contrato, não tem por que o banco cobrar novamente essa tarifa. Eu já tenho um cadastro feito com ele. Entendeu? Então, assim, tem essas peculiaridades. Tem que fazer realmente muita pesquisa jurisprudencial antes de entrar com a ação. Né? Uma outra situação que eu costumo trazer, pessoal, e está começando a ficar corriqueira, em relação aos descontos de empréstimos pessoais. A gente sabe que existe a lei do empréstimo consignado que permite reter 30% do salário do cliente, do consumidor. Contudo, os empréstimos pessoais, alguns bancos têm descontado diretamente da conta salário desse cliente, tem descontado ainda que da conta corrente, mais do que 30% do salário dele. Como é que isso aí funciona na prática? Reteve 30% do consignado, beleza, mas o banco não pode reter mais do empréstimo pessoal. Tem cliente que chega no final do mês, ele não vê a cor do salário dele, o dinheiro cai na conta e já é descontado. E tem sido cada vez mais comum esse tipo de prática dos bancos, que, assim, na minha opinião, fere até mesmo o princípio da dignidade humana. Né? Porque como é que você vai pagar conta, se alimentar, transporte, vestuário, se você não recebe nada de salário, porque o banco está descontando tudo? Aí, a gente sabe que o banco ele possui os meios legais de fazer a recuperação desse crédito. Se eu tenho um empréstimo e eu não paguei a parcela desse empréstimo, o banco que usa os meios legais para receber. Faz cobrança, faz o refinanciamento da dívida, entra com uma ação de execução, né? A cédula de crédito bancário, o contrato de empréstimo, ele é um título executivo. Então, se o banco quiser que ele execute, mas reter 100% de um salário, por exemplo, isso aí para mim fere a dignidade da pessoa humana, e a jurisprudência já tem entendido que essa limitação de 30% não é em relação apenas aos empréstimos consignados. Bacana. Eu queria aqui só
pontuar a presença do Thomas, que passou por aqui, deixou um oi, que participou da nossa primeira edição. O professor Clebinho também, colega meu lá do Professor grupo de Kleber, pesquisa. São professor da pessoas, faculdade. olha só, pessoas bacanas aqui participando da live. É uma honra estar aqui atingindo um público tão longe, né? Porque a jovem advocacia precisa exatamente dessas experiências para poder se fortalecer. Então, aqui dei meus agradecimentos a essas pessoas que estão passando por aqui e deixando o seu oi. Mas aqui voltando, João, eu queria muito saber sobre os tipos de ações. Porque, assim, a gente, quando começa a advogar no direito civil, a gente aprende muito, né? A ação anulatória e tudo mais. Só que o direito bancário, eu acredito que deve ter, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, os nomes das ações corretamente, para quando chegar o direcionamento daquele juízo, já se identificar do que se trata aquele caso, né? E até Exato. porque, dependendo do caso que chega no juízo, pode ser que até se repitam a decisão, porque já tem um entendimento, por exemplo, daquela vara, daquele tribunal, enfim. Fale um pouco isso para a gente, quais os tipos de ações? As ações mais comuns no direito bancário geralmente a ação revisional do contrato, né? Então, se eu estou ali para discutir uma cobrança de juros abusivo, por exemplo, como eu falei, você identificou ali no contrato que esse juros está muito acima da taxa média de mercado. Então, você vai entrar com uma ação revisional pedindo para limitar esses juros, né? Mas, assim, não que isso seja uma regra, né? Quando a gente falou lá no início que cada caso é um caso, literalmente cada caso é um caso. Você vai ter que fazer análise desse contrato, identificar o tipo de operação, identificar qual que é a abusividade desse contrato. As três principais ações: ação revisional, ação declaratória de inexistência de débito e ação de nulidade contratual. Então, a gente, analisando cada caso, a gente vai conseguir identificar qual que vai ser a ação correta assim, a entrar, qual vai ser o fundamento dessa ação. Eu costumo dar o exemplo do cartão de crédito consignado. O meu foco hoje é a negociação de dívidas bancárias com servidores públicos, aposentados e pensionistas. O cartão de crédito consignado, o que é isso? O cliente ele solicita um empréstimo, o valor é acreditado na conta dele e começa a descontar do seu benefício, do seu salário. Só que a informação que o banco passa para ele é que é um empréstimo convencional. Na verdade, o que é descontado na folha de pagamento dele no benefício do aposentado, do pensionista, é como se fosse o mínimo da fatura de um cartão de crédito. Mínimo de fatura de cartão de crédito é juros e encargos. Então, é uma dívida que praticamente não acaba. Então, sabendo que esse contrato ele é abusivo por isso, por um vício de informação, eu não posso pegar e entrar, por exemplo, com uma ação de declaração de inexistência de débito. O contrato foi assinado. Então, como é que eu vou pedir para declarar a inexistência desse débito? Se o valor caiu na minha conta, se o cliente ele usufruiu desse dinheiro. Na verdade, eu quero uma nulidade desse contrato. Esse contrato ele possui vício de informação. Então, entra uma ação de nulidade contratual. Ação de declaração de inexistência de débito. Os famosos negativação indevida, né? Apareceu uma restrição minha lá com o banco X de um cartão de crédito. Eu nunca tive cartão de crédito desse banco. Aí sim, ação de declaração de inexistência de débito. Juiz, eu nunca tive nenhum negócio jurídico celebrado com esse banco. E ele negativou por isso. Eu quero que seja declarada a inexistência desse débito. Ação de rescisão contratual. E aí eu volto para o cartão de crédito consignado. São as duas vertentes ali que é a mais complicada e eu acho que é a ação mais difícil do direito bancário hoje. Quando que eu vou pedir a rescisão desse contrato, mesmo que tenha essa nulidade? Eu posso acumular esses dois pedidos quando já há muito tempo vem sendo descontado valores da conta desse cliente que muitas vezes aí já, por exemplo, pegou um empréstimo de 5 mil, já descontou 30 mil e não tem previsão de acabar. Então, eu já posso pedir a nulidade desse contrato, desse tipo de contrato que foi celebrado, e já pedir a rescisão desse contrato, inclusive, muitas vezes, com devolução em dobro, por dano material. Que provavelmente esse empréstimo, se ele tivesse sido celebrado na modalidade consignado, que é o que o cliente queria inicialmente, esse contrato ele já estaria pago, esse contrato já estaria quitado, né? Então, você pede a restituição desses valores que foram descontados a mais. Em alguns casos ainda é possível você pedir até mesmo condenação por dano moral. Então, cada caso é um caso, você tem que analisar com calma. A gente ouve muito advogado conversando, poxa, me manda um modelo da inicial aí. E eu acho que modelinho de inicial é uma coisa válida para quem está começando, para você ter um norte.
Mas se você não souber analisar o contrato, que tipo de operação que é, saber identificar a abusividade desse contrato, saber pesquisar o Bacen, formalizar tudo isso, juntar todas essas informações, você não vai conseguir entrar com a ação correta. Né? E eu bato muito nessa tecla, Ian, porque eu tenho muitos clientes que já tomaram, inclusive, litigância de má-fé, por conta de alguns advogados que querem aventurar na área, que não tem esse conhecimento. Né? Que nem eu falei, se você tem um contrato assinado com o banco, como é que você entra com uma ação de declaração de inexistência de débito? O contrato está assinado. Então o juiz ele vai entender que você está agindo de má-fé, ele vai aplicar uma litigância de má-fé. Então tomar muito cuidado, pessoal. Fazer análise de cada caso, conversar com o seu cliente. A entrevista é importantíssima. Conversou com o cliente, tira o máximo de informações para ele. Ah, doutor, eu solicitei um empréstimo e me mandaram um cartão de crédito. Você usou esse cartão de crédito para fazer compra? Você utilizou esse cartão de crédito para fazer saque? Ah, eu usei para fazer compra. Esquece, se você utilizou para fazer compra, como é que você vai falar então para o juiz que você não queria um cartão de crédito se você utilizou ele? Então, tem que ter essa malícia, tem que ter esse feeling, tem que bolar uma estratégia, né? É muito mais, o direito bancário é muito mais do que você pegar um modelinho pronto de internet, trocar o nome das partes, colocar ali que os juros é abusivo porque no Banco Central está tanto, no contrato está tanto, e a juização pedindo um dano moral e um dano material. Realmente, você tem que analisar com calma. Cada caso, literalmente, vai ser um caso. E óbvio, né? E quando você conseguir ter a oportunidade de negociar com o banco, é excelente, porque o banco faz acordo mesmo. Bacana. João, você falou sobre a importância da entrevista. Nesse momento, antes da gente entrar com a ação, quais são esses documentos indispensáveis, né? Porque muitas das vezes os clientes recebem ligações de banco. Olha, a gente tem um empréstimo aqui, tem uma margem, dá para fazer, e às vezes o cliente não quer, se sente coagido, mas aceita. Mesmo, como que a gente faz a constituição dessa prova e quais são os outros documentos necessários para a propositura dessa ação? O direito bancário, na verdade, eu brinco que ele é uma extensão do direito do consumidor. Né? Por mais que tenha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, eu acho que o cliente, quanto ele tiver o máximo de informações e o máximo de documentos que comprovem que o banco está agindo de má fé, que ele está praticando alguma coisa abusiva, é interessante. Esses documentos que eu considero indispensáveis. Contrato, sempre. Se você vai discutir um contrato judicialmente, o mínimo que você tem que ter é o contrato. Né? Tirar a informação do site do Banco Central em relação, por exemplo, à taxa de juros. Se você está discutindo ali que aquela taxa está abusiva no contrato, você tem que demonstrar isso para o juiz. Juiz, a taxa de juros no Banco Central, de acordo com o extrato que eu tirei no site, é tanto. No contrato está tanto. Você já está demonstrando ali para o juiz que realmente está tendo uma abusividade. E uma outra coisa muito importante, e isso aqui também eu falo que depois do acordo é essencial, é que o advogado bancário ele conheça um contador especializado em fazer cálculos e laudos bancários. O cálculo é simples de fazer, né? É fácil você jogar ali os valores na planilha e tudo mais. Agora, o laudo do contador é essencial, porque o contador ele vai apontar as abusividades, por que aquela taxa de juros está ilegal, por que aquela cobrança daquela tarifa é ilegal. Ele vai fazer um laudo detalhado para você e para o seu cliente, para você poder ingressar com essa ação. Então, juntar o contrato, juntar um laudo contábil, juntar as informações do Banco Central, são principalmente os documentos essenciais. Ah, eu já fiz várias reclamações com o banco, eu tenho os protocolos. Excelente. Então, você conseguir demonstrar para o juiz já, no momento da inicial, ali já é praticamente 50% de êxito na ação, porque você já está, desde o início, demonstrando para o juiz que o seu cliente está agindo de boa fé, que o banco ele sacaneou com ele ali em algum momento, e principalmente para você conseguir, às vezes, uma liminar. Né? Se você quer... por exemplo, um empréstimo consignado, você quer que suspenda esses descontos porque você entende que o contrato já está quitado. Então, você demonstrando isso para o juiz, olha, juiz, já foi pago tudo isso, junto os extratos bancários que tem esses descontos, o servidor público consegue tirar uma ficha financeira, pede a ficha financeira desde o ano que começaram os descontos, faz uma planilha, soma tudo. Juiz, eu peguei 5 mil, a taxa de juros naquele período era tanto. Eu disse que já, de acordo com a minha planilha aqui, eu somei tudo que já foi descontado, já descontou 30 mil, o banco está falando que eu estou devendo 10 ainda. Então, assim, o juiz vai olhar e falar, poxa, mas quem que pega 5, paga 30 e está devendo 10 ainda? Então, o juiz já vai olhar
com bons olhos para sua inicial, já vai olhar com carinho ali para o seu processo e falar, não, realmente, tem alguma coisa errada aqui, na hora que eu for julgar o mérito aqui, eu vou analisar com calma, porque provavelmente essa pessoa aí, ela foi lesada de alguma forma. Nossa, eu tô aprendendo o máximo aqui. Eu até tava fazendo algumas anotações, mas assim, eu quero contar um caso bem rápido, até para introduzir na nossa última pergunta, na nossa última reflexão, é que eu me aventurei na área bancária em um processo de um cliente que eu nunca conheci. Como ele chegou até mim? Ele era do interior e eu tenho muitos conhecidos no interior e chegou até mim o contato dele de que ele tinha feito um empréstimo, mas ele não tinha assinado contrato nem nada. Tinha se oferecido esses bancos que ligam por telefone. O que acontece? O cliente tinha Alzheimer. Óbvio que eu utilizei da doença, pedi prioridade no processo, até porque ele ainda não tinha nem se aposentado, mas ele tinha Alzheimer e estava muito mal de saúde. E aí, enfim, eu consegui a liminar de cara para suspender os descontos, só que, óbvio, o banco veio e apresentou o contrato assinado por ele. E as assinaturas batiam tanto da minha procuração, como do contrato e como do documento dele. Documento pessoal. Olha só, eu não tenho meio medo de falar isso, porque aqui fica uma experiência até para outros advogados não passarem por isso. A única coisa de informações que eu tinha foi por um telefonema rápido que eu dei com ele. Então, eu enviei os documentos que ele precisava assinar para me mandar em um e-mail de uma lan house, entrei com essa ação e aí o banco veio. Só que o que acontece? Eu nem recebi mais movimentação desse processo, acredito que ele foi até arquivado, porque o cliente morreu. O cliente não morreu de coronavírus, mas olha só, sou jovem advogado, mas já também tenho um cliente que já se foi. Mas o que acontece? Chegou de ser marcado audiência de conciliação, e no meu contrato eu sempre tem previsto que se eu precisar me deslocar, quem paga é o cliente. E a única coisa que eu recebi desse processo foi o deslocamento, porque já tinha marcado a audiência, eu passei para ele e ele pagou o deslocamento. Porque o resto a gente ia acertar no final. E aqui eu quero já introduzir para essa última pergunta, João. Na prática bancária, a gente sempre só recebe no final ou a gente precisa ter essa imposição de cobrar uma análise de contrato, de cobrar a consulta? Porque, como a Amanda falou ontem na live em família, a gente precisa voltar com essa prática, com esse costume de cobrar consulta, porque se a gente for um médico, a gente tem que pagar. Né? A gente não passa da porta da secretária. Eu mesmo, a gente aqui no escritório, hoje a gente tem já essa prática de cobrar consulta. Às vezes o cliente vem em volta, ó, ok, entendeu? Ok, tá tudo certo. Mas a gente vai ter menos trabalho e pode ser que a gente aceitaria pegar uma bucha, como eu peguei, e ter que trabalhar por um bom tempo e aquele processo vai te custar um bom tempo. O João sabe bem desse caso porque eu socorri até ele. E ele não tá aqui à toa, porque eu sabia que ele manjava dos conhecimentos. Mas, João, fala pra gente como precificar essa questão. O tema de precificação ele tá lá pro sábado, mas eu acho que é plenamente cabível a gente falar aqui rapidinho né, nesse momento final. Tá. E assim, quando a gente fala em precificar os honorários, né, principalmente na cabeça do cliente, ele acha que o advogado só recebe no final do processo. Né, e assim, na advocacia bancária não é diferente, né? Obviamente que algumas ações é possível você fazer uma ação de êxito, né? Que a gente falou, poxa, tem um caso ali do cliente que ele não assinou o contrato, o nome dele foi negativado, vou entrar com a ação no juizado especial pedindo a declaração desse débito e dando moral pela negativação indevida. Você pode cobrar no final do processo o êxito? Bacana, não tem problema nenhum. E aí, como eu falei que o banco faz muito acordo, a gente pode traçar algumas estratégias para precificar. Porque assim, a minha área de atuação, como eu falei, eu busquei nichar as pessoas que têm muita dívida bancária, principalmente servidor público, aposentado, pensionista. Então, se eu tenho ali um cliente ali que ele já está descontando 100% do salário dele, como é que eu vou precificar isso daí? Contrato, parcela, e assim, o cliente também tem que estar disposto a resolver a situação dele. Eu vou só contar um caso rapidinho de uma cliente que talvez apareceu no escritório, e aí sim, sem julgar, mas a gente acaba pré-julgando. Dona de uma rede de postos de combustíveis, uma dona de uma frota de caminhões, celular iPhone última geração, bolsa de marca, sapato de marca, carro do ano, importado. E aí, na hora que a gente passou o valor, falou, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Cobrei R$5.000 para entrar com a ação.
Ela achou um absurdo. Eu falei, parcela. Ah, eu não tenho. Desculpa, é prioridades. Se você tem um iPhone 10, última geração, você paga 7 mil no celular e parcela em 24 vezes, ou em 10 vezes, ou seja lá quantas vezes que for, você não quer parcelar os honorários iniciais do advogado, prioridades, né? Eu acho assim, a gente não pode trabalhar de graça, a gente tem que valorizar, sim, a nossa profissão, principalmente o jovem advogado que fica com medo de perder o cliente, fica com medo de perder o dinheiro que poderia entrar no escritório, ou seja um advogado autônomo, mas acho que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A dica prática que eu dou para quem realmente quer começar a advogar na área e saber precificar. Cobra os honorários iniciais, uma porcentagem em cima da dívida da pessoa. Ah, a pessoa está devendo 30 mil para o banco. Cobra uma porcentagem ali de 3% desse valor, 5%, 2% que seja, enfim, 10%. Faz uma conta ali e fala, poxa, se eu der uns honorários iniciais ali de 2, 3 mil reais, já é alguma coisa. Como eu falei que banco faz acordo, chegou no final lá do processo, você conseguiu fazer um acordo com o banco. Essa dívida de 30 mil, ela caiu para 10. Então, o cliente teve uma economia financeira. Ele deixou de pagar 20 mil para o banco. Você cobra mais uma porcentagem dessa economia financeira. Entendeu? Geralmente a gente faz isso. Ação revisional de veículo é muito comum a gente fazer dessa forma. Cobra uma entrada e aí no final do processo cobra mais uma porcentagem em cima de um eventual acordo que fazer com o banco. A gente tem um caso muito antigo no escritório de uma caminhonete, por exemplo. A caminhonete, a dívida era de 120 mil o contrato, saiu por 30. Então, assim, o cliente teve uma baita de uma economia e depois o escritório cobrou mais uma porcentagem em cima dessa economia financeira. Então, eu acho que é uma coisa interessante se fazer, não ficar preso apenas ao êxito de ação, né? Eu acho que é uma coisa até mesmo muito arriscada, porque quando a gente, como eu falei, muitas decisões bancárias no judiciário ainda são políticas, na minha opinião. A tendência é ir mais para o lado do banco do que para o consumidor. Então, se você não tiver uma inicial muito bem fundamentada, com todos os documentos juntados, um laudo contábil, que eu falei que é muito importante ter, o máximo de prova que você conseguir produzir, e aí você chegar e não tiver êxito, ser uma improcedência, você vai trabalhar de graça, se você ficar dependendo de êxito de ação. Tá? Principalmente ação revisional. Isso é lógico, né? Você vê que é uma coisa muito absurda que o banco fez, que cabe ali uma indenização, e você quer trabalhar só com ação de êxito desse dano moral, eu aí acho que não tem problema nenhum. Aí realmente vai de cada advogado, mas sempre que possível, cobra os honorários iniciais e uma porcentagem em cima do êxito que você tiver depois. Bacana. Isso aqui são dicas valiosas aqui para o pessoal que está nos assistindo. Gente, sábado é live de precificação. Por mais que seja sábado, assistam. O convidado é um convidado de fora, ele trabalha nessas questões de corporações de empresa. Então vai ser muito interessante. A gente vai terminar esse assunto de precificação lá. E aqui, João, eu já quero agradecer. A gente está com menos de 2 minutos para encerrar a live. Agradeço sua participação, agradeço quem está assistindo, quem ficou até o final. Continue acompanhando o The Jovem, que é um projeto aí para Jovem Advocacia mesmo. E tá muito bacana. Eu tô gostando muito dessa segunda edição. Mais uma vez agradeço porque você foi incrível. Hoje eu anotei várias dicas aqui e eu tenho certeza que outros colegas vão se beneficiar com suas dicas. Com certeza. Pessoal, eu agradeço demais o convite, mais uma vez, a Bianca, o Leonardo, Ian. Eu acho assim, que esse projeto é sensacional por isso. Tem oportunidade da gente estar fazendo parcerias com outros colegas, tá aprendendo um pouquinho com todo mundo. Apesar de todos nós sermos jovens advogados, mas acho que cada um na sua área de atuação, na sua especialidade, pode compartilhar um pouquinho do seu aprendizado, do seu dia a dia, até porque eu acho que a advocacia é isso, é um aprendizado diário. Quando a gente pensa que já viu de tudo, vem uma coisinha nova ali, a gente tem que estudar, tem que correr atrás, tem que se atualizar, tá? Mas, mais uma vez, muito agradecido pelo convite e sucesso para vocês, que vem aí os próximos eventos. E vamos continuar aí até o final da semana. Hashtag não perde não. Isso aí, perde não. Pessoal, agradeço mais uma vez, João, obrigado. Vai encerrar Obrigadão. aqui para mim. Até mais, continue acompanhando o The Jovem. Falou, obrigado, João. Gente. Um abraço a todos, até mais.